Boa tarde. O tema deste vídeo é Administração Científica, Teoria Geral da Administração. Contexto histórico de surgimento da administração científica, transição do século XIX para o século XX. Revolução Industrial em sua segunda etapa. Industrialização pulsante, as fábricas se multiplicando. O contexto de cunho histórico se dá a partir do decorrer do século XIX. O sistema fabril e industrial é caracterizado pelos seguintes aspectos, que Avenato, 2005. Primeiro aspecto, organização Haddock, de determinada atividade para fim específico, força-tarefa. Nessa época, da transição do século XIX para o século XX, o amadorismo no sistema produtivo dominava. Então, quando a demanda aumentava, constituíam-se forças-tarefas para suprir essa pontualidade de demanda sazonal, por assim dizer. Segundo aspecto, gestão descentralizada. Terceiro aspecto, relações informais entre empregadores e empregados. Quarto aspecto, trabalhos casualmente definidos e atribuídos. A tarefa ainda não estava sistematizada. Não havia ainda a metodização da tarefa fabril. Então, todo mundo fazia de acordo com a sua própria cabeça. Havia uma mínima gestão, mas o voluntarismo predominava. Vamos fazer, pau na máquina, é isso aí, vamos lá. Contudo, findando o século XIX, novas condições de circunstâncias mercadológicas surgem. Por exemplo, aumento da concorrência, novas tecnologias, pressões governamentais e de sindicatos. Essa nova circunstância mercadológica faz com que as fábricas tenham de diminuir custos. Aumento da concorrência, novas tecnologias à produção, incremento tecnológico na produção e as pressões governamentais e dos sindicatos. Governos que trazem regulamentações de como se deve produzir e os sindicatos que trazem os interesses das categorias trabalhistas, dos operários. Então, essa circunstância mercadológica fez com que as fábricas tivessem de começar a olhar para os seus custos produtivos, o que implicou a sistematização da tarefa fabril. Uma crescente consciência do potencial das fábricas havia inspirado esforços amplos para melhorar a organização e a gestão fabril. Neste processo, o foco foi direcionado para a introdução de procedimentos e tarefas cuidadosamente definidos. Os historiadores têm denominado essas inovações como práticas de gestão sistemática, conforme Hartley, 2006. O clássico eternizado na TGA, Teoria Geral da Administração, Frederick Wishlon Taylor, 1856-1915, pai da administração científica, engenheiro, inventor, teórico de administração, americano, nasceu em uma família aristocrata da Filadélfia e deu início às suas atividades profissionais na oficina mecânica de Midvale Steel Company, em 1878. Ele desenvolveu inúmeras inovações técnicas e organizacionais,
inclusive um método de estudo de tempos e movimentos. Neste método, ele utilizou cronômetros para calcular os melhores movimentos operacionais no trabalho dos operários. Taylor promoveu uma revolução dentro da Revolução Industrial. Taylor foi um ator fundamental para a consolidação das relações capitalistas de mercado e, nessa fase, relações capitalistas industriais. Que ator importante, Taylor! Procedimentos, técnicas, métodos para se produzir, sistematização, tempos e movimentos, tudo muito cronometrado, tudo sistematizado. Temos metas para cumprir. É a sistematização da tarefa. Tarefa, foco total, de Frederick Winslow Taylor. Seu trabalho, porém, não ficou restrito à oficina, porque, depois de uma rápida passagem como gerente de uma empresa de papel, Taylor se tornou um consultor independente, dedicado a melhorar a gestão fabril. Ele se preocupava com o fato de que a administração industrial de sua época era muito amadora. Na sua concepção, a gestão administrativa poderia e deveria ser formulada como uma disciplina acadêmica. O cara cria uma revolução dentro da Revolução Industrial e cria também uma revolução educacional. Na concepção de Taylor, a gestão administrativa poderia e deveria ser formulada como uma disciplina acadêmica. Fundamentado nessa crença, defendeu a tese de que não havia necessidade de sindicatos, porque os melhores resultados viriam a partir da parceria entre os gestores treinados e qualificados e uma força de trabalho cooperativa e inovadora, ciente de sua codependência. Hartley, 2006. Interessante. Taylor atuou justamente dentro do conflito capital versus trabalho. Já a denominação administração científica foi criada em 1910 para descrever o sistema de administração industrial por ele desenvolvido e que contou com vários seguidores. O termo científico também passou a designar qualquer sistema organizacional que, de forma clara, defina as funções operacionais de indivíduos e grupos. À medida que o tempo foi passando, ainda com menos fidelidade ao sentido original, a expressão se tornou abrangente e tem sido utilizada para descrever principalmente situações em que os postos de trabalho são subdivididos e departamentalizados, e os ocupantes dos postos de trabalho realizam tarefas repetitivas e superespecializadas. Curiosidades sobre este clássico da teoria geral da administração, Frederick Winslow Taylor. Para descrever suas contribuições para o ambiente fabril, Taylor usava a expressão informal gerência do chão de fábrica, shop management. Essa era a expressão que ele preferia para designar o sistema que criou. Maurice Cook, um amigo e parceiro profissional de Taylor, e Louis Brandeis, um advogado proeminente, deliberadamente escolheram o adjetivo científico para justificar suas afirmações de que os métodos de Taylor constituíam uma alternativa viável para combater o aumento de preços da construção e operação de estradas de ferro.
pois esse era um caso para o qual eles estavam se preparando na Interstate Commerce Commission, segundo Rain, 2005. Os ensinamentos da administração científica de Taylor sendo incorporados na construção de infraestruturas pesadas, linhas férreas, ferrovias. É a infraestrutura norte-americana sendo incrementada e surgindo a partir dos ensinamentos de Frederick Winslow Taylor. Que beleza! Que beleza! Infraestrutura de países. Linhas férreas. Para combater os custos produtivos, vamos considerar os ensinamentos de Taylor. Era o que pensavam os gestores lá do início do século XX, incorporando os ensinamentos da administração científica nas tarefas fabris e industriais. E a construção de ferrovias é atividade industrial por excelência. Anteriormente ao surgimento da administração científica, havia a dominância do trabalho artesanal. O artesão que produzia manufaturas, o artesão que detinha o domínio do conhecimento de todo o processo da mercadoria que ele artesanava. Anteriormente ao surgimento da administração científica, havia a dominância do trabalho artesanal. Artesãos, artesãs. Dominância do trabalho artesanal, cujos traços característicos podem ser desdobrados, segundo Alex Coutro, em aprendizado do trabalho por longos estágios e tomadas de decisões próprias individuais sobre como o trabalho deveria ser realizado. Com o rompimento deste paradigma de modelo de trabalho, é o trabalho artesanal dando lugar ao trabalho industrial. Com o rompimento deste paradigma de trabalho artesanal, o trabalho artesanal qualificado é transformado em postos de trabalhos simplificados na indústria, na fábrica. Segundo Coutro, citando Rain, o trabalho passou a ser realizado por trabalhadores não qualificados, que facilmente poderiam ser treinados para as tarefas. Trabalhadores superespecializados em determinadas ações dentro de todo um processo produtivo. O trabalho passou a ser realizado por trabalhadores não qualificados, que facilmente poderiam ser treinados para as tarefas. Durante observações e cotejamentos empreendidos em linhas de produção metalúrgicas, durante observações e cotejamentos empreendidos em linhas de produção metalúrgicas, Taylor estuda várias ineficiências na tarefa fabril. Por exemplo, dado o contexto de inexistência de direitos e garantias sociais para os trabalhadores, observava-se uma espécie de corporativismo visando a proteção contra a superexploração do trabalho. Os trabalhadores, durante o processo fabril, começaram a observar que, quanto mais eles produziam, o salário não acompanhava. Que negócio é esse? As tarefas foram metodizadas, a indústria ganhou eficiência e produtividade, o lucro dos industriais aumentou exponencialmente,
lucros aumentando exponencialmente e o nosso ganho aqui no chão de fábrica, na estação fabril de trabalho é o mesmo? Isso está errado. Os trabalhadores se assenhoraram do corporativismo. Vamos controlar a produção. Essas metas aí que eles estão querendo que a gente persiga, esquece. Nosso salário não está acompanhando. Quanto mais produzimos, menos a gente ganha. Taylor observou isso. Uma espécie de corporativismo visando a proteção dos trabalhadores no chão de fábrica, nas estações de trabalho, contra a superexploração do trabalho. Segundo Alex Coutro, havia a crença quase universal entre os trabalhadores de que, se o trabalho se tornasse mais produtivo, menos deles seriam necessários e muito mais ficariam desempregados, pois vagas seriam eliminadas. Que negócio é esse? A gente produz cada vez mais, o salário não acompanha, a tecnologia entrando no setor fabril, os maquinários se sofisticando e a gente perdendo os empregos. A concepção do proletariado, transição do século XIX para o século XX. Havia entre os trabalhadores a crença quase universal de que, se o trabalho se tornasse mais produtivo, menos desses trabalhadores seriam necessários e muitos deles ficariam desempregados, pois vagas nos postos de trabalho industriais seriam eliminadas. Nos sistemas de salários não havia incentivos em função da produtividade. Isso acarretava situações como baixa produtividade, pois o empregado recebia o mesmo salário, independentemente do quanto era produzido. Os trabalhadores, quando conseguiam convencer o patrão de que o ritmo lento era um bom ritmo, evitavam um ritmo mais intenso ou mais produtivo, temerosos de que esse ritmo se tornasse o novo padrão. Os trabalhadores também temiam uma situação em que, se fossem pagos pela quantidade produzida, a gestão iria diminuir os seus salários por unidade produzida, em função do aumento nas quantidades produzidas. Os métodos empíricos e de experiências que serviam de base para os trabalhadores provocavam a perda de grande parte de seus esforços. Isso não aconteceria se empregassem métodos de trabalho ideais, racionais, que podem ser determinados pelo estudo científico da tarefa. O foco total de Taylor é na tarefa. As bases científicas para a gestão taylorista eram, segundo Rain, 1. Rigorosa educação formal. 2. Padrões mutuamente aceitáveis de comportamento e responsabilidade social. Essas eram as bases científicas. Como deveria ser formado um bom trabalhador para o sistema fabril taylorista? Rigorosa educação formal e padrões mutuamente aceitáveis de comportamento e responsabilidade social. As teorias tayloristas visavam a substituição do paradigma de modelo de trabalho baseado no empirismo, do fazer da experiência, do improviso, do amadorismo, por métodos científicos baseados em estudos empreendidos em fábricas, em minas, em construção de ferrovias, por exemplo. Segundo Coutro, o maior mérito de Taylor
foi usar seu raciocínio pragmático para sintetizar o trabalho e as ideias dos outros e promovê-los de forma eficaz para um público pronto e ansioso, formado principalmente por gestores industriais inovadores, gestores empenhados em encontrar maneiras novas ou melhores para aumentar o desempenho ou a produtividade dos processos fabris. Muito importante, vale a releitura. Taylor promovendo uma revolução dentro da Revolução Industrial. As teorias tayloristas visavam a substituição do paradigma de modelo de trabalho baseado no empirismo, do fazer da experiência voluntarista, do improviso. Substituição disso por métodos científicos, baseados em estudos empreendidos em fábricas, em minas, em construção de ferrovias, por exemplo. E já havia muito parâmetro. Os ensinamentos de Taylor já estavam sendo executados, inclusive em obras públicas de infraestrutura, construção de ferrovias, obras que têm aporte de investimento público. Estamos falando de potências, Estados Unidos da América. Segundo Coutro, o maior mérito de Taylor foi usar seu raciocínio pragmático para sintetizar o trabalho e as ideias dos outros e promovê-los de forma eficaz para um público pronto e ansioso, formado principalmente por gestores industriais inovadores, gestores empenhados em encontrar maneiras novas ou melhores para aumentar o desempenho ou a produtividade dos processos fabris. Taylor estudou sistematicamente os tempos e os movimentos dos trabalhadores nas linhas de produção fabris, de modo a impor cientificamente uma maneira mais bem adequada de realização das tarefas de produção. Taylor, aquele que sistematizou a tarefa, aquele que metodizou a tarefa. Métodos, sistematização da tarefa fabril, da tarefa industrial. Sistematização das tarefas. Frederick Winslow Taylor, foco na tarefa. Há um procedimento para se produzir. O trabalhador deve se comportar na estação fabril de determinado modo. Tudo normatizado por escrito, tempos, movimentos cronometrados, o trabalhador consciente da ação que ele tem que executar. Só da ação, não do processo produtivo como um todo. O trabalho fabril é alienante. O trabalhador ele não tem a consciência do todo produtivo da mercadoria que ele produz. Ele tem apenas aquela concepção da ação especializada que ele pratica diariamente, movimentos repetitivos. O trabalho artesanal já tinha sido sepultado. E a novidade agora, na transição do século XIX para o século XX, era o trabalho fabril industrial. O artesão, outrora, se tornou agora proletário. Estou datando transição do século XIX para o século XX. Taylor promovendo uma revolução dentro da Revolução Industrial. Segundo o genial Chiavenato, os traços característicos do ambiente de gestão na época de Taylor eram, por exemplo, o gerente típico tinha pouco contato com as atividades da fábrica, um distanciamento entre a gerência e o chão de fábrica, o operariado. O gerente típico tinha pouco contato com as atividades da fábrica.
O contramestre supervisor tinha total responsabilidade sobre a produção dos bens exigidos por seu vendedor. Temos que cumprir o prazo exigido para suprirmos as encomendas. Os trabalhadores usavam as ferramentas que tinham. Ou as que poderiam obter, e usavam os métodos que se adequassem ao seu próprio estilo de trabalho, estilo de produção, cada um fazendo de acordo com a sua própria cabeça. Os trabalhadores usavam as ferramentas que tinham, tudo no improviso, ou as ferramentas que poderiam obter, e usavam os métodos que se adequassem ao seu próprio estilo de trabalho. Taylor sistematiza o modelo de gestão com as seguintes inovações, segundo Coutro, citando Hartley. Sistema de contabilidade, nos quais os gerentes autorizados poderiam utilizar os registros operacionais com maior eficácia, atingindo, portanto, objetivos e metas. Sistemas de produção, que permitia aos gerentes saber mais precisamente o que estava acontecendo no chão de fábrica. Estudos de tempos e movimentos, para determinar o que os trabalhadores seriam capazes de fazer. A sistematização da tarefa, a metodização da tarefa. Tudo metodizado, tudo sistematizado. Sistemas de taxa de pagamento por peça, para incentivar os funcionários a seguir as instruções e muitas outras medidas relacionadas a isso. Pagamento por produtividade variável. Vamos medir a produtividade de cada trabalhador e vamos remunerá-los de acordo com os ganhos de produtividade. Produziu a mais, o ganho salarial será incorporado. Tudo muito justo, tudo muito justo. Afinal, quem trabalha mais merece ser mais bem adequadamente remunerado. Princípio taylorista. Transição do século XIX para o século XX. Nenhuma novidade. Mais curiosidades. Segundo Alex Coutro, em seu livro Teoria Geral da Administração, como consultor da Bethlehem Iron Company, mais tarde Bethlehem Steel, Taylor introduziu todos os seus sistemas e se envolveu num plano ambicioso de pesquisa em engenharia. Realizou 2 fatos que foram de especial importância para sua trajetória profissional e carreira. Repetirei. Segundo Alex Coutro, em seu livro Teoria Geral da Administração, como consultor da Bethlehem Iron Company, mais tarde Bethlehem Steel, Taylor introduziu todos os seus sistemas científicos e se envolveu num plano ambicioso de pesquisa em engenharia. Taylor conseguiu dar aplicabilidade aos seus sistemas científicos. Que legal! O cara foi um revolucionário da produção. Taylor realizou muitas pesquisas em engenharia e realizou também 2 fatos que foram de especial importância para a sua trajetória e carreira. 1. Descobriu o aço de alta velocidade, que melhorou o desempenho de ferramentas de corte de metal e garantiu sua fama como inventor. 2. Introduziu métodos sistemáticos que conduziram a uma visão integrada da administração da produção. A administração sistemática
versus administração científica. Segundo Coutro, a administração sistemática era difusa e utilitária, pois aplicava uma série de medidas isoladas que não se somavam a um todo maior. Já a administração científica era detalhista, mas era associada a uma visão de todo abrangente. O Shop Management é o seu primeiro e extenso trabalho de relatório, considerado sua obra primeira. Nele, Taylor expõe seus métodos sistematizados e seus estudos sobre tempos e movimentos nas linhas de produção fabris. De acordo com Rain, a administração científica de Taylor constituiu-se em 4 princípios: substituição dos métodos empíricos e dos improvisos, substituição dos métodos empíricos e dos improvisos e dos fazeres práticos da experiência por métodos científicos e sistematizados. Sistematização da produção, metodização da produção. Substituição dos métodos empíricos, dos improvisos e dos fazeres práticos da experiência por métodos científicos e sistematizados. Selecionar, treinar e desenvolver cientificamente cada empregado, em vez de deixar que eles treinem a si mesmos. Fornecer instruções detalhadas e supervisão no desempenho da tarefa do trabalhador. Dividir o trabalho quase igualmente entre gestores e trabalhadores. Isso possibilita que os gestores apliquem os princípios científicos de gestão para o planejamento do trabalho e que os trabalhadores realmente executem as tarefas. O termo científico decorre da argumentação da parte de Taylor sobre as bases principiológicas da administração. Segundo Alex Coutro, citando Rain, tais princípios tinham como fundamentos a substituição do trabalho empírico por métodos científicos, a regra de ouro. Sai o improvismo e o amadorismo, entra o profissionalismo e a sistematização da tarefa. Regra de ouro, regra fundamental, regra principal, regra de ouro, regra de capital, de ouro. É a regra de ouro do capital. A substituição do trabalho empírico por métodos científicos, regra de ouro. A seleção científica, treinamento dos operários, uma divisão igualitária do trabalho entre gestores e trabalhadores. Percebam só, seleção científica do trabalhador. Isso tem que ver com métodos de recrutamento e de seleção de profissionais. Inovação taylorista, que legal! Vamos conhecer por detalhe e detalhadamente o mercado de trabalho para acertarmos na contratação do trabalhador. Por quê? Porque alta rotatividade implica aumento de custos na produção. Custos de produção. Substituição do trabalho empírico por métodos científicos, regra de ouro. É a sistematização da tarefa, a seleção científica do trabalhador. Precisamos de um operário para fazer isso. Pelo método científico da seleção científica, acertaremos na contratação. O treinamento dos operários.
e uma divisão igualitária do trabalho entre gestores e trabalhadores. Taylor e os seguidores de sua teoria propugnavam uma revolução completa na atitude mental dos trabalhadores. A propósito do aspecto revolucionário do Taylorismo, revolucionário é, inclusive, o aspecto configurativo estético do seu livro, Princípios da Administração Científica, segundo Alex Coutro, citando Hartley. Simplicidade da abordagem na escrita, as anedotas coloridas e a insistência de que os detalhes de gerenciamento de fábrica eram aplicáveis a outras atividades. É a administração científica podendo ser utilizada em todas as organizações, inclusive nas organizações públicas. Para a época da transição do século XIX para o século XX. Estamos falando da revolução no que pertine à tarefa. Falaremos sobre a administração pública dentro das concepções weberianas de Max Weber, teoria da burocracia. Mas percebemos aqui que o método científico de Taylor poderia ser aplicado a qualquer organização. Cabe aqui citar Alex Coutro. Em se tratando do legado de Taylor para as mudanças nas organizações durante o curso do percurso do tempo, devemos a Taylor e a seus associados um plano de mudanças que veio a ocorrer na maioria das organizações industriais ao longo das décadas que se seguiram. Teóricos da gestão administrativa apresentam uma estrutura para a organização que contempla clara delimitação de autoridade, responsabilidade, separação entre planejamento e operações, esquemas de incentivo para os trabalhadores, gestão por exceção, especialização de tarefas. Dentro da administração pública, o Taylorismo sempre foi muito praticado nas organizações militares. Racionalização da tarefa, sistematização da tarefa, o trabalhador muito e extremamente disciplinado. Tarefa feita sem erro. Após a morte de Taylor, em 1915, o que ocorreu foi a expansão rápida Após a morte de Taylor, em 1915, o que ocorreu foi a expansão rápida por todos os Estados Unidos de características de seu sistema de administração, e não a aplicação sistemática de seu método em sua completude. Encontram-se traços nítidos da administração científica, por exemplo, na obra de Charles Eugene Bodex, conhecida como The Bodex System, entre outras tantas. O princípio de utilizar o salário de incentivo para alcançar uma redução de custos imediatos à custa dos trabalhadores, além de esforços para explorar o estudo de tempos e movimentos, isso com grandes variações na prática. Então percebemos que as teses de Taylor foram adaptadas em diversas organizações nos Estados Unidos da América e em muitas teorias. Encontram-se traços nítidos da administração científica, por exemplo, na obra de Charles Eugene Bodex, conhecida como The Bodex System. Entre tantas outras, o princípio de utilizar o salário de incentivo para alcançar uma redução de custos imediatos
à custa dos trabalhadores, além de esforços para explorar o estudo de tempos e movimentos, isso com grandes variações na prática. O fato é que os estudos de Taylor trouxeram mudanças que continuaram se expandindo. Houve continuidade do processo e foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. O fato é que os estudos de Taylor trouxeram mudanças que continuaram se expandindo. Houve continuidade do processo e foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Entre eles, há um que podemos considerar irônico: a aliança entre o trabalho organizado e a administração científica, que surgiu após a morte de Taylor. E as teses de Taylor foram incorporadas na teoria geral da administração. Frederick Winslow Taylor, um clássico da teoria geral da administração, aquele que por primeiro sistematizou a tarefa fabril. Tempos e movimentos, tudo cronometrado, tudo muito racionalizado. É a derrocada e sepultamento de vez do trabalho artesanal. Agora o trabalhador na estação de trabalho é super especializado em fazer apenas uma ação, sem a menor noção e concepção do todo produtivo, do todo do processo produtivo, da mercadoria que ele produz. Que interessante. A alienação do proletariado e a mais-valia comendo solta. Por quê? Porque por mais que acontecesse um salário de incentivo, remuneração por produtividade, o incremento do trabalho do trabalhador, da inteligência humana à produção da mercadoria, sempre foi muito maior do que qualquer remuneração em dinheiro que o industrial pudesse pagar ao operário. Por quê? Porque o salário é de mercado e a moeda sempre é desvalorizada para que o custo do trabalho caia. Então, nunca a remuneração vai ser justa. E isso é uma questão estrutural, não é uma questão pessoal. Isso não é culpa do industrial, não é culpa do banqueiro, não é culpa do político, não é. São as relações capitalistas de mercado acontecendo. O que o trabalho, o que a inteligência humana, através do operário, incorpora de valor à mercadoria produzida é infinitamente maior do que o salário que o trabalhador recebe, porque o preço para cotar o salário é preço de mercado. E é o mercado que dita os preços de tudo. E a moeda sempre está desvalorizada. Então, o trabalhador sempre é aviltado nos seus ganhos. Então, por mais que ele pudesse produzir, por mais que ele tentasse ganhar parcelas de salário variáveis, ele nunca alcançaria a justiça remuneratória, por assim dizer. Legal, coisa boa. Maravilha. Frederick Winslow Taylor, um revolucionário dentro da Revolução Industrial, transição do século XIX para o século XX. No próximo vídeo, trabalharemos uma leitura do portal InfoEscola sobre a administração científica. Coisa boa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos concluir essa leitura neste vídeo. Administração científica, complemento, bônus. Por Caroline Faria, por InfoEscola. A administração científica é um modelo de gestão criado pelo americano Frederick Winslow Taylor no fim do século XIX e início do século XX.
e que se baseia na aplicação do método científico na administração das organizações industriais, com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos fabris. Taylor procurava uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Assim, ele observou que os sistemas administrativos da época eram falhos. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas por Taylor. A falta de padronização dos métodos de trabalho. Cada operário trabalha da forma que lhe convém. Cada um faz de acordo com o que lhe manda a sua própria cabeça. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas sistematicamente por Taylor. Taylor dedicou a vida para pesquisar isso. A falta de padronização dos métodos de trabalho, a falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários, o distanciamento da gerência em relação ao chão de fábrica e a forma de remuneração utilizada foram esses os objetos de pesquisa intensa de Taylor. Assim, em 1903, Taylor publica o livro Administração de Oficinas, no qual ele expõe pela primeira vez suas teorias. Taylor propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos. O trabalho deveria ser decomposto, analisado e testado cientificamente, e deveria ser definida uma metodologia a ser seguida por todos os operários com a padronização do método e das ferramentas. Os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de tarefas específicas, uma divisão sistemática do trabalho, e então treinados para executarem a tarefa da melhor forma possível e em menos tempo. Taylor também defende que a remuneração do trabalhador deveria ser feita com base na produção alcançada, pois, desta forma, ele teria um incentivo para produzir mais. Princípios da administração científica. Em seu segundo livro, Princípios de Administração Científica, publicado em 1911, Taylor apresenta seus estudos com maior ênfase em sua filosofia e introduz os 4 princípios fundamentais da administração científica: princípio de planejamento, substituição de métodos empíricos, improvisos por procedimentos científicos. Sai de cena o improviso e o julgamento individual e entra o método científico. Há um modo cientificamente determinado para se fazer. É a metodização e a sistematização da tarefa fabril. O trabalho deve ser planejado e testado cientificamente, seus movimentos decompostos a fim de reduzir e racionalizar sua execução. Princípio de preparo dos trabalhadores. Selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor.
de acordo com o método planejado para que atinja-se a meta estabelecida, para o atingimento da meta estabelecida. Princípio de controle. Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que o trabalho está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta planejada. Princípio da execução. Distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. A teoria proposta por Taylor causou uma verdadeira revolução no sistema produtivo e seguiu sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Apesar das críticas, é sem dúvida alguma a precursora da teoria administrativa. Vale ressaltar que contribuíram para o desenvolvimento da administração científica Frank e Lillian Gilbreth, que se aprofundaram nos estudos dos tempos e movimentos e no estudo da fadiga humana, propondo, portanto, princípios relativos à economia de movimentos. Henry Grant, que trabalhou o sistema de pagamento por incentivo à produtividade. Harrington Emerson, que definiu os 12 princípios da eficiência. Maurice Cook, que estabeleceu a aplicação da administração científica à educação e às administrações públicas. E Henry Ford, que criou a linha de montagem aplicando e aperfeiçoando o princípio da racionalização do trabalho proposto por Taylor. As principais críticas à administração científica taylorista são: para os críticos, a administração científica transformou o homem em uma máquina. O operário é tratado como apenas uma engrenagem do sistema produtivo. O operário é tratado apenas como uma engrenagem do sistema produtivo. É passivo e desencorajado a tomar decisões e iniciativas. A padronização do trabalho seria mais uma intensificação deste trabalho do que uma forma de racionalizar o trabalho. A padronização do trabalho seria mais uma forma de intensificação deste trabalho, muito mais do que uma forma de racionalizar o trabalho. Então, a racionalização do trabalho era o próprio empobrecimento da classe proletária. A superespecialização do operário facilita o treinamento e a supervisão do trabalho, porém, isso reduz sua satisfação e ele adquire apenas uma visão limitada do processo. Isso daqui é muito legal. Atravessou-me um pensamento. É a diferença do trabalho artesanal para o trabalho fabril. O artesão tem uma noção do todo do processo produtivo da manufatura que ele fabrica, que ele produz. Já na indústria, o trabalhador tem a noção só da ação que ele executa. Ele não tem nenhuma dimensão de como é o todo do processo produtivo da mercadoria para a qual ele contribui em produção fabril. Que legal! Vamos repetir. Para os críticos, a administração científica transformou o homem em uma máquina. O homem foi transformado em uma engrenagem do próprio capital, e no caso do capital industrial. O operário é tratado apenas como uma engrenagem do sistema produtivo. É passivo e desencorajado a tomar iniciativas e decisões. A padronização do trabalho seria mais uma intensificação deste trabalho do que uma forma de racionalizar o trabalho.
A superespecialização do operário facilita o treinamento e a supervisão do trabalho. Porém, isso reduz sua satisfação e ele adquire apenas uma visão limitada do processo. É o proletário alienado do processo produtivo da mercadoria que ele próprio produz. Muito diferente do artesão, do manufatureiro, que tinha a dimensão global do processo produtivo da mercadoria que ele produzia, que ele artesanava. A superespecialização do operário facilita o treinamento e a supervisão do trabalho. Porém, isso reduz sua satisfação e ele adquire apenas uma visão limitada do processo produtivo. Não se leva em conta o lado social e humano do trabalhador. A análise de seu desempenho leva em conta apenas as tarefas executadas na linha de produção. A teoria propõe uma abordagem científica para a administração. No entanto, ela mesma carece de comprovação científica e teve sua formulação baseada no conhecimento empírico. Se a gente for buscar a metafísica das origens da administração científica, ela também foi experimental. Da metafísica da teoria taylorista. Que legal! A teoria propõe uma abordagem científica para a administração. No entanto, ela mesma carece de comprovação científica e teve sua formulação baseada no conhecimento empírico. Restringe-se apenas aos aspectos formais da organização, não abrangendo, por exemplo, o conflito que pode haver entre objetivos individuais e organizacionais. Trata da organização como um sistema fechado, sem considerar as influências mercadológicas externas, como que se as organizações industriais fabris não estivessem inseridas em um contexto mercadológico maior. Mas vemos aqui que a crítica vem por depois. A teoria taylorista foi aplicada num determinado momento histórico. Posteriormente, ela foi ressignificada. Que beleza! Que legal! Que legal! Lemos aqui apontamentos de estudos sobre teoria geral da administração. Uma playlist específica que estamos estruturando neste canal. Uma playlist específica que estamos estruturando neste canal. Teoria geral da administração. Primeiro vídeo da playlist sobre a administração científica. No próximo vídeo, trabalharemos sobre a teoria clássica. Contemporânea, por assim dizer, de Taylor. Vamos falar no próximo vídeo, vamos ler sobre a biografia de Jules Henry Fayol, engenheiro e gestor francês. Contemporâneo de Taylor. Maravilha, coisa boa. Mas o demais é papo para um próximo vídeo. Coisa boa, maravilha. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estudar e de praticar o leituramento, de praticar a teoria da linguagem, articular o ato de fala. Muito obrigado, muito obrigado. Que eu seja um fomentador de cultura. Precisamos muito de agentes culturais no Brasil. Um abraço a ti, amado mano, mestre, amigo, irmão Everton Cantuária. Você é um agente cultural por excelência, que me influencia muito a ser um agente cultural. É isso aí, meu amado amigo que muito me auxilia nas questões linguísticas. Everton é um homem sábio, gramaticalmente falando, sabe muito, sabe tudo.
Deus te abençoe, meu amado e muito amigo Everton de Souza. Everton Cantuária, nome bonito, língua estranha, Cantuária, nome de querubim, serafim, anjos celestiais, nome de arcanjo de Deus. Um abraço, meu amigo, um abraço. Você vai muito confortavelmente bem confortável em meu coração. Amém. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe. A ti dedico o primeiro vídeo da playlist de Teoria Geral da Administração. É isso, meu amigo. É isso. Você é um amigo. Deus te abençoe. Amém.